Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer aqui o passo a passo de um porta-cartões que é a coisa mais linda. É um porta-cartões fácil de fazer, você consegue fazer na máquina doméstica e ele fica dessa forma. Aí você coloca seus cartões aqui dentro, todos separadinhos, e fecha, vira uma mini carteirinha. Esse daqui já está até com os cartões aqui dentro, para vocês verem como que fica. Fica tudo separado. É uma peça muito fácil de fazer, muito vendável, porta-cartões, gente, todo mundo usa para não andar com os cartões todos juntos na carteira, então é muito fácil de vender essa peça. Essa peça gasta pouquinho material. Lembrando que esse tecido lindo que eu estou utilizando aqui, todos esses, é da loja parceira aqui do canal, Feira Têxtil. A loja física é em Belo Horizonte, mas eles enviam para todo o Brasil. Então não deixe de conferir que lá tem várias estampas maravilhosas, cada uma mais linda que a outra, e um preço excelente. Então vamos ao passo a passo de hoje. E se você é novo aqui no canal, esse é um canal de costura criativa e aqui tem um passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então não deixe de se inscrever e ativar aí todas as notificações para o YouTube te avisar assim que tiver um passo a passo novo. E também não deixe de participar do nosso grupo no Telegram, onde eu envio várias peças ao dia, várias fotos. Tem muita gente compartilhando coisas lindas lá, dos trabalhos feitos aqui a partir dos vídeos aqui do canal. Então, se você quer interagir, tirar dúvidas, sugestões de aulas, não deixe de participar do nosso grupo aqui no Telegram. O link para participar está aqui na descrição. Então, vamos lá, vamos ao passo a passo de hoje. Esse é o nosso porta-cartões, a gente vai precisar de duas medidas. Eu coloquei essa daqui estampada, que é a parte que vai a parte de trás e a aba, medindo 9 centímetros de largura por 20 de altura. Essa eu cortei uma vez no tecido principal, eu vou estruturar ele. E essa parte aqui é das laterais. Essa vem medindo 11,5 de largura, 40 de altura, né? 11,5 por 40. Eu também vou estruturar uma parte dessa. Só que essa daqui, antes de estruturar, eu vou arredondar ela aqui na parte de cima. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio e vou arredondar ela aqui. Essa minha régua tem o raio de 5 centímetros. Então, eu vou riscar aqui. Você pode utilizar também uma tampinha, um cone de viés, para arredondar. Então, vai ficar dessa forma. E aqui, eu vou arredondar o forro também igual e vou estruturar uma peça dessa e uma dessa daqui. Aqui meu tecido já está estruturado. Primeira coisa que eu vou fazer com ele é marcar o meio dessa parte aqui de baixo. Eu estruturei ele com nylon acoplado, mas se você não tiver o nylon acoplado, você pode utilizar a manta R1, R2, TNT, entretela, feltro. Você pode utilizar o que você tiver aí. Eu vou marcar o meio dessa peça aqui também, vou dobrar ela ao meio. Lembrando que você tem que conferir bem antes de cortar para ver se está tudo certinho o forro com a peça de cima. Que se der um pouquinho de diferença, lá no final vai dar diferença também, na hora de montar. Aí você precisa marcar em todos, no forro e no tecido principal. Esse daqui eu tô utilizando o forro da mesma cor do meu tecido da lateral, dos bolsos, né? Mas você pode utilizar ele de outra cor se você quiser. Pronto, aqui eu já marquei. Você vai pegar o direito do seu tecido, colocar com o direito do tecido de baixo, que eu vou olhar aqui a marcação meio com meio, e vou alfinetar. Reservo essa daqui e vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Aqui tá a minha marcação e a marcação aqui embaixo. Então, vou colocar aqui o meio com meio. Agora, eu vou passar uma costura com a distância de um pezinho de máquina, começando aqui e terminando aqui. Vou fazer a mesma coisa nos dois. Dá um retrocesso para não desmanchar. Um retrocesso aqui no final também. Eu tô costurando com a distância de um pezinho de máquina. Então, não tem erro, ficou dessa forma. A mesma coisa desse lado aqui também. Esse porta-cartões, ele é muito fácil de fazer. E gasta pouco material também.
Pronto, feita essa parte, eu vou abrir o de baixo. Esse daqui eu vou abrir também. E vou encontrar esses dois tecidos. E vou alfinetar ele todo. Encontra bem essa parte aqui de cima. Eu vou até fazer por esse lado que vai dar pra ver melhor. E essa costura, deixa ela virada pra cima, não deixa virada pra baixo não, dos dois lados. Que eu vou mostrar o outro lado, como que ficou. É dessa forma, toda alfinetada. E eu vou começar a costurar ela aqui de baixo. Eu vou deixar uma abertura aqui pra poder desvirar, mais ou menos aqui assim. Vou deixar essa parte aqui sem costurar, pra eu poder desvirar. Eu vou passar a costura em volta dela toda, com a distância de um pezinho de máquina. Dá um retrocesso pra não voltar. Eu vou devagar nessa parte. Aí, chegando aqui, você vai deixar a abertura para desvirar. Confere. Aqui tá costurado, agora é só retirar esses alfinetes. Já retirei os alfinetes dessa parte toda. Vou cortar esses canchinhos. Para não ficar tão grosso no final, nos cantos. Essa parte aqui, olha, eu vou dar um pique até bem próximo da quina. E do lado de cá a mesma coisa. E vou dar uns piques nessa parte arredondada também. Agora é só desvirar. Vou vir aqui com a tesoura. Vou acertar as pontinhas. Agora eu vou fechar essa abertura aqui por onde a gente desvirou. Né? Vou passar uma costura, na verdade um pesponto, dando a volta na peça toda. Vou colocar um alfinete para não sair do lugar e vou costurar ela todinha. Vou começar aqui no final. A distância de meio pezinho de máquina, então a costura vai ser na beiradinha mesmo. Agora é só cortar esses excessos de linha. Posso tirar esse alfinete. Ficou dessa forma, todo costurado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar ela aqui ao meio. Dobrei. Aqui você vai ver que ela vai encontrar bem certinho, tanto aqui na lateral quanto aqui no final. Por isso que eu falei que é bem importante marcar bem certo aquele meio, para essa parte casar. Com a peça dobrada, eu vou marcar 7,5 centímetros. 7,5 centímetros. Daqui da beiradinha para dentro, para essa lateral. E aqui 7,5 centímetros também. E vou riscar. Marcada essa parte, né? Confere se tá tudo certinho. 7,5 e 7,5. Daqui você vai marcar mais 7,5 pra frente. E vai riscar novamente, que aqui são os lugares onde a gente vai passar a costura fechando. Uma dica, gente, é a gente começar a costurar dessa parte de baixo aqui, ó, pra baixo. Porque às vezes se você começa a costurar aqui e desencontra um pouquinho, essa parte vai ficar pra cima, porque no final essa aqui vai ficar dessa forma. Então, a minha dica é você começar a costurar da parte de baixo aqui, olha, contrário da aba, daqui pra baixo.
Tá? Que aí você casa bem essa costura onde vai ser a parte de cima, para não correr risco de ficar alguma coisa desigual, né? Apesar de que eu tenho certeza que vocês vão fazer isso aí tirar de letra, não vai desencontrar nada. Mas para evitar, né? Então começa dessa parte. Dá um retrocesso. E costura. Corta o excesso de linha. Aí aqui é a mesma coisa. Começa daqui, dá um retrocesso, costura e termina aqui. E corta os excessos de linha também. Aqui nossa carteirinha, nossa carteira porta-cartões já está praticamente pronta. Você vai abrir. Não deixe de cortar esses excessos de linha para o trabalho ficar limpo, ficar um trabalho bonito. Abriu uma, abriu mais uma e abriu a outra. Aqui você vai dobrar, ela vai se encontrar dessa forma aqui, olha. Ela vai ficar assim, né? E agora, olha como vocês veem, elas se casam direitinho. Aqui, olha, com ela dobradinha, eu vou colocar um clipe para prender aqui na lateral, que é onde eu vou passar uma costura para fechar as laterais do nosso porta-cartões. Ela vai ficar dessa forma, né? Aqui cabe um cartão, outro e outro. E agora eu vou passar uma costura na beiradinha de um lado e do outro. E se você quiser, você pode fazer essa parte aqui à mão também, só que eu vou fazer ela à máquina. Dá um retrocesso. Um retrocesso aqui no final. Mesma coisa desse lado. Vou começar a costurar essa aqui de baixo. Vou abrir aqui um pouquinho. E dá um retrocesso no final. Aqui já está praticamente pronta nosso porta-cartões, né? Ficou dessa forma. E agora eu vou colocar o fecho. Você pode escolher várias peças para fechar esse porta-cartões. Você pode colocar aqui o velcro, né, para fechar, pode colar ele aqui. Você pode colocar um botãozinho tic-tac, o botão imantado, ou mesmo um colchete, que vai prender muito bem. Ou se você quiser também, você pode colocar, só que teria que ter sido antes de fechar, né? Aquela alcinha de elástico roliço e um botãozinho aqui para você abotoar essa parte. Mas todas elas ficam muito boas. Agora eu vou colocar nessa daqui um botãozinho tic-tac. Para marcar o meio, eu vou abrir. Eu aqui encontro costura com costura. Dobro aqui ao meio, aperto um pouquinho que vai ficar a marca. Vou vir com o meu furador. Encaixo aqui o acabamento. E vou bater aqui o macho, que é essa parte menorzinha, na parte da aba. Peguei essa parte, encontro aqui fechando. E aperto aqui um pouquinho, que vai ficar a marca, a sombra desse botão. Eu venho, dou um furinho, coloco aqui por dentro o meu acabamento e bato a outra parte lá no balancinho. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Vejam só como que ficou o nosso porta-cartões. Você abre aqui, o meu está com 3 cartões, mas dá para você colocar mais do que um em cada bolsinho. Mas se você quiser colocar eles individuais dessa forma, fica assim. Olha isso, como ficou lindinho também. No tom claro, todo em cinza, com chevron. Esse também de corujinho, que ficou uma gracinha. Esse aqui, o nylon acoplado, eu não coloquei forro no nylon. Então, ficou na cor original dele aqui por dentro. Ficou dessa forma. Me falem aí nos comentários o que vocês acharam do nosso passo a passo de hoje. Um passo a passo simples, porém muito útil e mais uma forma de você ganhar dinheiro aí no Dia das Mães também. Tem vários passos a passos aqui no canal que são ótimas formas para você ganhar um dinheiro e vender aí algumas coisas, gastando pouco, utilizando o tecido que você tem na sua casa. Se não for utilizar o que você tem na sua casa, você precisa comprar pouquíssimo material para fazer essas peças. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, lembrando que todos os dias tem aula nova aqui no canal, às 18 horas e 18 minutos.